Após a exibição correta do número de 4 casas decimais nos 4 displays de 7 segmentos, então agora só resta elaborar o circuito da calculadora mesmo, que vai efetuar o cálculo com dois números, com dois operandos. Como sugestão, como nós não temos um circuito adequado para uma calculadora, porque uma calculadora ela tem pelo menos 14 botões, 14 botoeiras, ou seja, 14 botoeiras com contatos normalmente abertos para os botões dos números e das operações aritméticas de soma, subtração, multiplicação, divisão e o sinal de igual, para efetuar justamente as operações entre os dois números que são exibidos no display da calculadora. Nós temos 8 chaves, que são chaves fixas, né? Então elas ficam em posições fixas, e 5 botões. Como sugestão, eu sempre passo para colocar as chaves, para entrar com as chaves com os valores dos dois operandos, ou seja, dos dois números pelos quais a gente quer efetuar as operações, e os botões, são 5 botões, a gente efetua as operações daí com esses dois números que a gente entrou pelas chaves. Então, sendo 5 botões, seriam 4 para as 4 operações básicas, soma, subtração, multiplicação e divisão, e 1 para trocar ou para fazer a troca da exibição de um operando e de outro operando. Seriam dois operandos, então, seria o operando A e o operando B, dois números, o número A e o número B. Então, um botão seria o responsável para mudar a exibição no display nos 4 displays de 7 segmentos, do número A para o número B. Prosseguimos como o método anterior, pegar o circuito principal aqui, a partir do circuito anterior, que seria o circuito de varredura, para exibir o número com 4 casas decimais. Como ele funcionou? Nós pegamos o modelo dele, ou o template dele, salvamos ele com outro nome, com outra entidade. Esse vai ser, digamos assim, o circuito final mesmo da calculadora, o circuito principal que vai efetuar o cálculo. Ou seja, ele vai ser o circuito que vai chamar os outros circuitos que já efetuamos e testamos até agora. Colocar o nome dele de calculadora mesmo. Como eu disse antes, então, como foi demonstrado antes ali, comentado, então a gente entra com os dois operandos pelas chaves, sendo que a última chave seria utilizada para seleção entre os dois operandos, né, o operando A e o B. Os botões para selecionar entre as operações que vão ser efetuadas e para selecionar entre a exibição do operando A ou B. Aí aqui as saídas comuns, né, os displays de 7 segmentos, os anodos, a seleção display e o sinal de clock, a outra entrada comum daí para sincronizar. Aqui para baixo, aí nós teremos que chamar o circuito anterior, que seria o NumDisp. Então aqui já entramos com o circuito, esse circuito anteriormente testado, elaborado. Aqui é uma diferença. Como a gente testou ele com 13 bits, agora a gente não utiliza mais os 13 bits deles, que seriam a soma das chaves e dos botões que nós temos, ou seja, seriam 13 pinos de entrada, equivalente a 13 bits. Porém, o nosso circuito ele tem uma capacidade maior de exibição do número binário, do número maior que 13 bits, porque com 13 bits ele vai até 8191, de 0 até 8191, a exibição dele. E o display ele pode ir até um pouco mais, até 9.999, ou seja, eu preciso de 14 bits no mínimo para exibir 9.999.
Então a entrada desse circuito anterior, que seria o circuito de exibição do número decimal de 4 dígitos nos 4 displays, ele vai ser modificado para uma entrada de 14 bits. Essa entrada só tinha nessas localizações, então só modifiquei ali. Agora, para o circuito principal, em que ele vai chamar a componente agora do circuito anterior de exibição do número decimal, ele vai possuir agora aquela nova entrada. Ou seja, um número que vai ter a entrada ou o tamanho dele, a dimensão dele em 14 bits. Ali, seria esse número aqui. Esse número que vai ser exibido, em geral aqui a exibição dele. Então ali eu vou ter esse circuito componente. Esse circuito componente, como ele vai exibir o número, ele vai ser o circuito que vai ter a operação final. Então eu posso colocar e deixar ele aqui no final da arquitetura. E essas operações aqui eu posso retirá-las também, excluí-las daqui. E eu vou passar por uma seleção de operações. Então aqui na arquitetura do circuito eu tenho que ter inicialmente as operações básicas de uma calculadora, que serão as operações aritméticas de soma, subtração, multiplicação e divisão, mediante daí as entradas dos botões. Isso eu posso obter ou selecionar cada operação mediante os botões que eu seleciono ali, que seriam 5 botões. Isso eu posso fazer com o circuito multiplexador de seleção, ou seja, dado por um with select, o circuito combinacional. Aí o exemplo do circuito with select está no circuito decodificador BCD 7 segmentos. Aqui eu seleciono para mostrar no display, então vai ser o resultado que eu vou exibir nos displays de 7 segmentos, que seria o número. Eu vou exibir aqui o primeiro operando, o A, quando eu não apertar nenhum botão. Então eu tenho 5 botões, está aqui o valor dos 5 botões. Então seria esse BTN, aqui seriam 5 botões. A ordem dos botões está da seguinte maneira. Temos 5 botões aqui, quando cada um deles for apertado, da direita para a esquerda eu tenho o botão do centro,
depois o botão de cima, o botão da esquerda, o botão de baixo e o botão da direita. Então, quando nenhum botão for apertado, eu vou exibir daí o primeiro operando, que eu vou chamar aqui de A. Quando o botão do meio, que é o primeiro botão, ele for apertado, eu vou exibir o segundo operando, que eu vou chamar de B. Quando o botão de cima for apertado, eu vou colocar como uma operação de soma. Quando o botão da esquerda for apertado, eu vou colocar como uma operação de divisão. E na operação de divisão, eu tenho que colocar a ordem. Então, eu vou colocar A dividido por B. Esse seria o botão de baixo. Como de cima eu coloquei a soma, o de baixo eu vou colocar a subtração. Vou colocar o A como se fosse o positivo, né? O maior número. Então, eu vou colocar A menos B. E por último, o último botão, que seria o botão da direita, A vezes B. Ok, então aqui uma função para cada botão. Quando nenhum botão for apertado, aí aparece operando A. Quando o primeiro botão, que é o botão do meio, for apertado, B. Aí aqui, quando o botão de cima, a soma, o botão da esquerda, divisão, o botão de baixo, subtração e o botão da direita, multiplicação. Se eu apertar qualquer outra combinação de botões ou outro valor que não está previsto aqui, então eu vou exibir, por exemplo, o valor A como padrão. Por exemplo, eu posso colocar aqui também o B, né? Tanto faz, daí é o que possa ser inserido ali, né? Aqui foram colocadas as operações, elas vão jogar aqui para essa variável aqui, num, que ela é do tipo Standard Logic Vector. Só que como a gente viu, essas operações aqui, elas só podem ser feitas com tipo inteiro. Ou seja, o tipo como se fosse natural, positivo ou integer. Então o A e o B eu tenho que colocar antes de começar a minha arquitetura ou antes desse beguinho aqui, tem que declarar eles e dar o tipo para eles. Ou seja, eu tenho que criar eles aqui em cima. Tirar essa linha daqui e criar a partir daqui o A e o B. A e o B, eles vão ser iguais porque eu vou efetuar a operação entre eles. Então eu coloco o natural. Por quê? Porque eles podem ser A, B e eles podem ser 0 e podem ir até 32 bits. Então eles ficam dessa forma aí, como se fosse o natural. Aqui tem uma observação também, como eu estou efetuando essas operações aqui, elas vão produzir como resultado também um dado do tipo inteiro. Então esse num que eu coloco aqui, que eu coloquei como resultado, vai ter que ser do tipo inteiro também, do mesmo tipo que o A e o B. Então eu coloco o resultado ali também como se fosse esse. Eu tenho outra alternativa, eu posso criar um outro tipo de variável aqui do tipo natural igual a A e o B, e depois eu transformo ela ali embaixo para o tipo Standard Logic Vector, aqui embaixo, que agora muda para esse tipo de variável aqui, ó, Standard Logic Vector 3 down to 0, num, ou transformo ela ali embaixo. Ou eu pego essa variável aqui e transformo ela diretamente para cá, ó, já coloco a transformação dela para cá e transformo o A e o B a hora que eu pegar elas das chaves, o valor de A e B. Então eu transformo o valor das chaves no valor inteiro, natural,
Aí eu efetuo as operações com eles ali que eu escolho, daí eu jogo o resultado dessas operações em um que está no Natural. Daí eu transformo outra vez para Standard Logic Vector aqui. Aqui a hora que ele vier para essa instrução aqui. Então eu recorro novamente aqui a essa operação aqui para transformar de Natural, que seria um tipo inteiro, para Standard Logic Vector. Então eu transformo novamente ali para unsigned. Então, unsigned, número de bits que vai ser 14 bits, e depois Standard Logic Vector. Então procedo para cá. To unsigned. Lembrando bem que lá é 13, o tamanho dele é 13 down to 0, que seriam 14 bits. Então ali é o número de bits. Não seria a numeração deles, né? Que é 13 a 0. Mas com 13. Então a chamada ao parâmetro do circuito seria como se fosse uma função também em linguagem de programação, seria essa daqui. Então não preciso transformar ele de volta ou criar uma outra variável diferente aqui que seja do tipo Standard Logic Vector. Eu transformo ela de natural direto aqui na chamada função para Standard Logic Vector ali. Então coloco ela naquele formato aqui, ou posso colocar ela aqui também naquele formato lá, naquela função de conversão. Aqui eu creio que a cláusula with select ela não aceita, então tenho que colocar ela aqui daí para deixar no formato de chamada do circuito componente, do cabeçalho da entidade do circuito componente aqui em Standard Logic Vector. Então tem que deixar dessa forma como está ali no cabeçalho. Para entrar com os dados de A e B, então eu, como comentado anteriormente, entro pelas chaves aqui e utilizo a chave 7 para selecionar o valor de A ou de B. Então vou convencionar aqui a chave 7 em 0, eu seleciono o valor de A pela chave de 0 a 6. E a chave 7 em 1, eu seleciono o valor de B, pelo valor que está nas chaves de 0 a 6. Para selecionar o valor de A e B, eu recorro à cláusula ou à condição when else. Então eu utilizo essa mesma designação aqui do sinal de atribuição de valor que é utilizado aqui. É a mesma designação desse circuito da aula 1 no diagrama esquemático, que a gente pode verificar aqui na verificação do circuito contador em HDL. Aqui, essa cláusula aqui, when else. Eu copio. Venho aqui antes do with select das operações, eu posso colocar ali para o valor de A. Opa. Aí o valor de A será SW 6 to 0 quando SW7 igual a 0.
E o B é o mesmo, só quando o SW7 for igual a 1, que seria a última chave igual a 1. Só que aqui ocorre o seguinte, o SW lá em cima, que seria a entrada do circuito principal, ele está no formato Standard Logic Vector. E o A e o B, eles estão no formato Natural ou Integer, então tem que transformar do formato Standard Logic Vector para o inteiro. Então tem que efetuar a transformação aqui inversa, dessa transformação aqui desse formato de dados Standard Logic Vector para o inteiro. Então tem que transformar de Standard Logic Vector para um SIGNET e depois para inteiro. Então eu passo aqui pela função de conversão do SIGNET em SIGNET depois to integer. O arquivo ficou modificado. Vamos revisar ele rapidamente aqui. Ficar se ele ficou ok com a pinagem. Modificar o arquivo UCF. Já está ok, não esquecer de incluir ele no projeto e rodar ele. Passar para o circuito principal, depois é rodar e testar. Agora, procedendo ao circuito da calculadora, utilizando como entrada as chaves e a última chave aqui, as 7 primeiras chaves, e a última chave aqui como seleção entre os operandos. Então as 7 primeiras chaves para a entrada dos operandos, a última chave para a seleção entre os operandos A e B e os botões aqui para as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. Então eu vou entrar aqui com os valores, por exemplo, valor 2, um básico aqui, 2 para o operando A e 2 para o operando B. Aqui eu verifico operando A e B, com o botão do meio. Então a soma 4, multiplicação, quer dizer subtração 0, divisão 1, multiplicação 4. Se eu pegar, por exemplo, 2, 3, quer dizer 3 para o primeiro, e agora eu seleciono para o segundo, aqui apertado, né? 2. Então, primeiro ficaria 3, operando A, 3, e operando B, 2. Soma 5, subtração 1, divisão divisão 1, multiplicação 6. Divisão 1. Pegou a parte inteira. Agora vamos inverter, colocar o primeiro operando como 2 e o segundo operando como 3. Opa, como 3. Então está ali. Soma 5, dá o mesmo. Subtração, ele deu um valor ali errado. Por quê? Porque é um valor menor subtraindo o valor maior. Como ele utiliza circuitos digitais, a calculadora está dimensionada para números inteiros, mas sem o sinal, então ele vai truncar o valor daí pelos circuitos digitais. Não foram feitos para números inteiros sinalizados, somente para números naturais.
A divisão 0, multiplicação 6, como se não levasse em conta o sinal. Agora, efetuando-se pelo limite, vamos verificar o valor maior. Por exemplo, o número 101 para operando A e 99 para operando B. 101 para operando A e 99 para operando B, a soma dá 200, subtração vai dar 2, divisão dá 1 e multiplicação dá o valor máximo que o display pode mostrar, os 4 displays, 9.999. Se pegar os dois operandos ali, colocar eles no valor 99 e 99 também, são o valor máximo que eu posso inserir neles, ou 99 em um, 101 no outro, ou 100 em um e 98 no outro. Então, ele vai somar, colocar 198, multiplicar, dividir, subtrair quer dizer 0, dividir 1 e multiplicar 9.801. Outras operações que ele efetuar também, se é claro, efetuar outras subtrações, por exemplo, um número menor por outro número maior, vou pegar aqui o número 3 novamente, operando A, depois vou pegar o número 5, operando B. Então, 3 para operando A e o 5 operando B. Então, a soma 8, subtração me dá truncado novamente, me dá o valor errado. Por quê? Porque meus números são inteiros sem sinal, adimensionais. Aí a divisão me dá 0, sempre, número menor por um maior, e a multiplicação normal, 15. O mesmo se eu pegar dois números maiores daí. Pegar aqui, por exemplo, 99, pegar outro operando aqui, fosse o 100. Vou efetuar a soma, subtração, é claro, eu peguei o 99 primeiro e o 100, estou subtraindo 99 de 100. Então me deu um número menor por um número maior. Então ele está truncando outra vez a subtração. A divisão dá 0 e a multiplicação vai me dar 9.900. Se eu pegar novamente aqui, pegar o 100 por 100, multiplicar, daí ele me trunca o valor, aqui está me mostrando em hexadecimal. Por quê? Porque o meu display ele permite mostrar o dígito em hexadecimal, mas ele teria que me dar o 10.000, né? Então ele está aqui tentando me mostrar um dígito a mais ali, mostrando o valor acima de 10 por primeiro dígito, por primeiro display ali. Divisão 1, a soma 200, subtração 0. Esse foi o circuito básico de uma calculadora que efetua as operações básicas aritméticas com dois operandos básicos também. E seriam números inteiros, positivos, com limitações também na numeração deles, limitações na exibição e assim por diante. Mesmo assim, dá para ter algumas noções básicas de elaboração e design de circuitos em VHDL, como início ou uma introdução ao VHDL. Da mesma maneira que foi feito com o VHDL, pode ser feito também com o Verilog, que também é padronizado pelo I3E para o design de circuitos digitais. Ou seja, o VHDL e o Verilog eles foram criados para o design de circuitos integrados digitais.
não foram criados inicialmente para configuração de circuitos eletrônicos em dispositivos configuráveis ou dispositivos eletronicamente configuráveis, como FPGAs e CPLDs, mas foram criados justamente para projetos de circuitos eletrônicos, circuitos microeletrônicos digitais, circuitos integrados digitais.